dando continuidade ao tema dos discípulos no caminho de Emaús. Eu acho até que a igreja já decorou, né? Que é Lucas 24. Eu não vou ler todo o capítulo, porque é bastante extenso. Nós vamos pular alguns versículos, porque hoje vamos falar de algo mais específico. Lucas 24, a partir do verso 13. Nós vamos ler do 13 a 21, depois do 28 a 31. Vamos lá. Lucas 24, 13 diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo-o, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles lhe perguntou: Quais? E eles disseram: As que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Somente até aí. Agora vamos para o 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. 29. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Verso 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e o partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Somente até aí. Amém? Podeis assentar. Meu desejo hoje é que neste lugar haja uma unção, uma atmosfera do grande amor de Deus, uma atmosfera de remissão, uma atmosfera onde o Senhor vai trabalhar e amolecer a terra do nosso coração. Amém? Bem, esse texto nós já temos aí por algumas semanas, né? Vários pastores, nossos irmãos aí pregando, e ele é muito interessante, ele nos traz várias lições. E aqui, quando a gente começa a ler até os capítulos anteriores, a gente vê a crucificação de Jesus. E quando se relata dos dois discípulos a caminho de Emaús, esses dois discípulos, eles estavam lá, eles estavam na crucificação, eles eram discípulos de Jesus, ou seja, eles caminharam com Jesus aqueles 3 anos, eles aprenderam com Jesus, eles ouviram a palavra através da boca de Jesus, eles viram os milagres de Jesus, tudo isso eles passaram junto com Jesus. E creio eu, a Bíblia não relata, também sentavam para comer o pão com Jesus, comer aquele peixinho assado com Jesus, tomar um cafezinho na casa de um com Jesus, na casa de outro com Jesus.
Jesus, tudo isso eles viviam. Porém, chegou aquele grande dia, o dia da crucificação, em que ninguém esperava a morte do seu mestre, do seu Senhor, do seu Jesus, aquele amigo, aquele companheiro que sempre andava com eles. E, após essa morte, o que aconteceu? Em Jerusalém não se falava de outra coisa, o assunto do dia era a morte daquele que se dizia o rei dos judeus. E esses dois discípulos, logicamente, ouvindo tudo aquilo, andando por Jerusalém, eles começaram a desfalecer na sua fé, começaram a pensar, mas o que nós estamos fazendo ainda em Jerusalém? Afinal de contas, o mestre está morto. Jesus morreu. Então, não tem mais por que continuarmos aqui. É melhor irmos embora, voltar para a nossa velha vida, voltar para tudo aquilo que a gente deixou para trás. Porque, afinal de contas, para que continuar? Aquele que era o motivo da gente continuar está morto. Então não há mais motivos para continuar. E ali a Bíblia não fala, mas eu creio que certamente ou eles já tinham vivido em Emaús, ou de repente tinham familiares em Emaús, ou trabalham em Emaús, eu não sei, mas eles partiram de Jerusalém para a aldeia de Emaús. E essa distância era de 11 quilômetros, dava aí mais ou menos uns 3 dias de caminhada. E eles foram, os dois tomaram uma decisão e foram conversando enquanto andavam pelo caminho, sem pressa. E ali eles começaram a desabafar, colocar para fora um com o outro toda a sua indignação, e eu até ouso dizer toda a sua raiva, porque eles tinham em mente que aconteceria algo de um jeito, porém aconteceu de outro. Então tudo aquilo que eles colocaram na sua mente, idealizaram na sua mente sobre Jesus, simplesmente foi por água abaixo. Um belo dia, terminou tudo. Então, eles foram pelo caminho conversando, creio eu que 2 amigos, e relatando, poxa, caminhamos com ele, nossa, vimos tantos milagres, poxa, agora não era a hora dele morrer, agora que nós estamos indo bem, quantos planos, quantos projetos, e andar com ele era tão bom, e agora, como vai ser? Ali, de uma hora para outra, apareceu o 3º homem, alguém que se juntou a eles no caminho. E chegando, perguntou, vem cá, que conversa é essa aí que vocês estão conversando, né? Sobre o quê? E eles disseram, você não sabe do que aconteceu? Você é peregrino nessa região e não sabe? Todo mundo sabe. Como que você não sabe? Jesus está morto, foi crucificado. E ali, o próprio Jesus, que chegou no caminho, caminhava com eles, foi tentando tirar deles aquela versão que eles tinham sobre o que havia acontecido. Porque afinal de contas, pensa comigo, Jesus sabe todas as coisas, ele mesmo fora crucificado. Então por que ele iria perguntar o que estava vendo? Ele já sabia, ele não precisava perguntar. Mas, como acontece muitas vezes na nossa vida, Jesus conhece a nossa dor, Jesus conhece a nossa decepção, Jesus sabe dos nossos sonhos, Ele conhece até aquele projeto que você tem desenhado e está dobrado lá dentro da sua gaveta. Mas muitas vezes Ele quer que você pergunte, que você fale, que você mostre para Ele, ó, Senhor, meu projeto está aqui, viu? Ele não morreu, não. Eu continuo orando por Ele, eu continuo crendo. Amém? E aí Jesus foi conversando com eles e tal, e aconteceu que já anoiteceu e eles entraram, creio eu, em alguma casa, até mesmo a casa dos próprios
andarilhos dos 2 discípulos, e ali sentaram, e mesmo assim, abrindo seu coração, falando, porque o assunto é extenso, né? Imagina, a morte e a crucificação de Jesus, aquele que nós esperávamos que viria para remir a Israel, para fazer de Israel um grande reino, e agora está morto. E aí, quando sentaram, deram-lhe o pão, e ele partiu, abençoou e dividiu com os discípulos. E nesse simples gesto, Jesus se fez conhecido àqueles 2 discípulos. Glória a Deus. E ele se fez conhecido exatamente porque eles estavam acostumados a andar com Jesus e ver Jesus partir o pão e dividir com eles, e abençoar o pão, e sempre falar aos seus discípulos, todas as vezes sentares para comeres e beberes, partir o pão. Lembre-se de mim. A Bíblia não fala, mas eu creio que Jesus sempre falava, sempre falava. E aí eles reconheceram quem estava com eles. E, como diz o texto, o entendimento, os seus olhos se abriram. Amém? Glória a Deus. Mas, depois desse pequeno relato, eu trouxe apenas um pequeno resumo do que a gente tem falado. Eu quero agora me deter com você no verso 17. E o verso 17 diz: E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vocês, e por que estáis tristes? Aqui neste momento, Jesus, foi justo aquele momento que ele chegou numa certa etapa do caminho, quando ele viu o semblante daqueles 2 discípulos, e eu creio que Jesus os conhecia, porque estava acostumado a andar com eles, e ele vendo a tristeza no seu coração, ele começou a perguntar, a instigá-los para saber o que estava realmente dentro do coração daqueles discípulos. Afinal de contas, eles estavam esperando uma coisa e aconteceu outra. Então Jesus queria um desabafo. Jesus queria entender qual é a razão daquela tristeza. Aleluia, Jesus. Eles estavam caminhando aquele caminho de Emaús, aquela estrada para Emaús, talvez um dia, talvez 2, a Bíblia não relata qual o momento certo que Jesus os encontrou. Mas eu creio que o semblante de desapontamento, de decepção e até mesmo de indignação continuava caminhando ali com eles. E quando Jesus chegou, Jesus logo viu, percebeu aquilo ali. E Jesus começou a conversar com eles. E nas suas palavras, Jesus viu quão grande era a ferida do coração deles. Porque eles contaram para aquele estrangeiro, que de estrangeiro não tinha nada, era o próprio Jesus, tudo sobre o Mestre, a sua trajetória, seus milagres, como ele era um profeta reconhecido por todos, falou da sua caminhada e falava, mas não havia motivação no coração daqueles 2 discípulos. Eles contavam, mas as suas palavras já não tinham mais alegria, já não tinham mais esperança. As palavras daqueles 2 discípulos não tinham mais vida, elas estavam carregadas de morte. Exatamente porque eles haviam perdido a esperança. E
E é muito interessante, Provérbios 23, 18, até um texto que eu gosto bastante. Diz que deveras haverá um bom futuro e não será frustrada a nossa esperança. Em outra versão diz que não será malograda a tua esperança. Amém. Se a palavra de Deus diz que a nossa esperança não será frustrada, então não devemos desistir. Glória a Devemos Deus, aleluia. continuar. Porque a esperança, igreja, ela é o combustível da nossa fé. Glória Ela a nos Deus. ajuda, nos impulsiona a andar para frente, a não desistir. Amém? Amém, Jesus. Muitas vezes, nós estamos também como esses discípulos, porque eles acabaram colocando a sua esperança em algo que eles idealizaram que aconteceria. Eles estavam tentando achar algo para que o ideal que estava no coração deles se cumprisse. Mas Jesus não estava ali para cumprir a vontade dos dois discípulos. Jesus estava ali para cumprir a vontade do Pai. Aleluia, glória E a Deus. dentro da vontade do Pai havia a crucificação. Teria que passar pela crucificação. E isso os discípulos não conseguiam entender. Não entrava na cabeça. Não havia como eles entenderem por que aquele mestre, aquele Jesus tão amigo, tão carinhoso, tão gente boa, simplesmente morreu e largou a gente aqui. Certamente eles pensaram isso. Muitas vezes, eu e você, que estamos aí no nosso caminho de vida com Jesus, nós fazemos a mesma coisa. Nós perdemos a nossa esperança, ficamos desanimados. E por quê? Muitas vezes porque estamos como os discípulos, colocando a nossa esperança no lugar errado. Colocamos a nossa esperança numa profecia, colocamos a nossa esperança num contrato de trabalho, num relacionamento novo, até mesmo numa herança que está para chegar. Ou quem sabe, no ministério que você vai receber, ou numa amizade de longo tempo. Mas aí um belo dia, você olha e pensa, não deu em nada. E aí? O que acontece com a tua esperança? A esperança deles não estava, amados, na salvação, mas sim na restauração de Israel como rei. Esse foi o grande erro. Simplesmente, como nós, muitas vezes também pensamos, andamos com Jesus, estamos no culto, fazemos campanhas, mas a nossa motivação está só na bênção. E a gente, muitas vezes, esquece que Jesus não é só bênção. Jesus é salvação, é mudança de vida, é transformação de caráter. Jesus é abundância de vida plena. Glória a Deus, aleluia. Na estrada da nossa vida, no nosso caminho de Emaús, digamos assim, nós temos também, como tiveram os discípulos, decepções, temos enfermidade, passamos por traições, humilhações, abandono. Quanto de nós já não passou por abandono? Solidão, ingratidão, injustiça, calúnia, medos. Muitas dessas coisas eu já vivi no meu caminho de Emaús. E nessa estrada, a gente sabe que ela não é sempre plana. Muitas vezes nós temos alguns desníveis, alguns buracos, mas nós precisamos permanecer. E nesse caminho, o que acontece? O nosso coração vai ficando ferido, vai ficando despedaçado, e nós constantemente precisamos do
bálsamo de Jesus. E foi exatamente isso que Jesus fez com aqueles 2 discípulos. Colocou o bálsamo em suas feridas e renovou as suas forças. Porque Jesus percebeu o quanto eles estavam com o coração ferido por ver que o seu mestre, o seu companheiro, o seu Jesus estava morto. Jesus, quando os encontrou, diz o texto, que ele parou, fez a pergunta do que estava acontecendo, o que eles estavam conversando. E aí eu entendo que Jesus parou, ouviu atentamente aqueles 2 homens, prestou atenção em absolutamente tudo que eles falavam. E o que isso quer dizer, meu querido, minha querida? Isso quer dizer que Jesus, independente da etapa onde está a tua caminhada, ele se preocupa com você. Ele vê o teu cansaço, ele vê a tua necessidade, ele vê muitas vezes o meu e o seu desânimo, ele vê muitas vezes que tem dias que a gente acorda, aleluiada, e outro dia a gente acorda só na misericórdia. Tudo isso Jesus vê, porque ele se importa com cada um de nós. Afinal de contas, ele é Pai. Amém. Glória a Deus. Além de Salvador, ele é Pai. E ele se preocupa com essa multidão de filhos que ele tem. No meio dessa multidão, de filhos espalhados por todo mundo, ele tira um tempinho lá e olha para mim e para você e fala assim: ei, meu filho, por que o teu semblante hoje está triste assim? Eu estou aqui, eu não te abandonei não, viu? Eu continuo aqui. Aleluia. E foi exatamente isso que Jesus fez. Veja, irmãos, Jesus não chegou para aqueles 2 discípulos e deu moeda, ou de repente deu um lanchinho, ou de repente comprou lá uma roupinha na Zara e deu para eles. Não! Jesus deu para eles ouvidos. Glória a Deus, aleluia. Jesus parou e deu tempo de qualidade para os seus discípulos, para ouvir o motivo da sua tristeza, o motivo da sua decepção, o motivo pelo qual eles tão rapidamente abandonaram Jerusalém, porque havia a promessa: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ali que mesmo em Lucas, a palavra diz: ficai em Jerusalém até que recebeis a promessa de meu Pai. Mas bastaram 3 dias. Jesus morreu, passaram-se 3 dias e ouvia lá, um falatóriozinho: as mulheres não viram ele no túmulo, parece que alguém falou que ele está vivo. Mas alguém também passou por lá e alguém falou: eu acho que ele está vivo. Mas eles preferiram desistir. Eles preferiram abandonar Jerusalém, abandonar a promessa e retroceder. Sabe, isso aqui, essa parte do texto, nos ensina muitas coisas. Esse gesto de Jesus é para nós um exemplo, é para nós uma lição. Nós devemos aprender a nos colocar ao lado dos que sofrem, dos que estão tristes e dos que estão sem esperança e frustrados.
Foi isso que Jesus fez. Ouvir, sabe, amados? Ouvir, emprestar um ouvido, dar atenção e se colocar no lugar do outro, já é um bom começo. Muitas vezes nós estamos aqui sentados do lado de um irmão, de uma irmã, vemos suas lágrimas caírem nos olhos, no entanto, não levantamos do nosso lugar sequer para estender um lenço de papel e dizer: olha, irmão, para você enxugar as suas lágrimas. Muitas vezes estamos orando e Deus nos dá uma palavra, e essa palavra tem uma direção. Essa palavra muitas vezes vai ser alimento para alguém, vai ser ânimo para alguém, e nós, acomodados, envergonhados, ou então, ai, o que vão pensar? A gente fica no banco, de boca fechada, e aquela pessoa volta para casa do mesmo jeito, porque você não liberou a bênção sobre ela. Sabe, irmãos, nós temos que aprender a respeitar a dor do outro, tentar ver a situação por outro lado e se identificar com a dor de cada um que está sentado do nosso lado nessas cadeiras. Amém, Jesus. Quando nós falamos das nossas experiências, como nós vencemos, como nós atravessamos a luta e como nós chegamos até aqui, isso é fortalecer o outro. Glória a Você Deus, sabia disso? aleluia. Porque se Deus dá experiências a cada um diferenciadas, é porque Ele vai colocar aí, do teu lado, Glória a alguém Deus. que Amém. precisa ouvir a tua experiência, porque também está vivendo e passando por algo igual. Amém. E muitas vezes nós ficamos calados. Por quê? Porque é mais fácil agir com o nosso próximo como Jesus agiu com aqueles discípulos, ser um agente de esperança e fé. Como isso? Lembrando aos nossos companheiros, ao próximo, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, as promessas de Jesus. Todas aquelas promessas que estão escritas na palavra, que dizem respeito a mim e a você, elas contêm esperança. Aleluia. Nelas estão contida o ânimo, a fé, a esperança para que a pessoa prossiga. Sabe, Lamentações 3 fala: trazei à memória somente aquilo que pode te dar esperança. Ao abrir a nossa boca, irmãos, que tenhamos uma palavra de esperança, de ânimo, para o nosso companheiro que está aqui, para a nossa companheira que está aqui. Porque muitas vezes, assim como aqueles discípulos, nós não sabemos o que eles estão passando. Amém? Amém. Agora, depois que aqueles discípulos estavam renovados, porque, Jesus estava ali, eles estavam ouvindo a palavra, e aquela palavra queimava no coração deles. Glória a Deus. Agora o estado deles já era diferente, Ali, eles sabiam que Jesus tinha uma aliança com eles e não os abandonou. Glória a Deus, aleluia. Mesmo que eles estivessem abandonado Jerusalém, porque não vale mais a pena, vamos pegar o caminho para Emaús. Jesus deu um jeito, largou tudo que eles estavam fazendo e foi atrás deles, porque Jesus se importa comigo e com você. Quando Jesus, junto com eles, partiu o pão, ali houve uma revelação e eles puderam lembrar de quantas ceias eles
estavam à mesa com Jesus e junto com Jesus partiam e comiam do pão. Amém, Jesus. Isso, irmãos, são exemplos para nós. E exemplos falam mais que palavras. Muitas vezes, as pessoas necessitadas, tristes, enfermas, elas não precisam do meu e do teu dinheiro. Muitas vezes a necessidade não é financeira. Muitas vezes a necessidade é de uma visita. Muitas vezes a necessidade é de um abraço. Glória a Deus. Muitas vezes a necessidade é de um sorriso. Aleluia. Então hoje eu quero dizer para você, vamos ter mais empatia, vamos nos preocupar mais com o nosso irmão, com a nossa irmã, que somos igreja. Você vai morar no céu e eu tenho uma boa notícia. Esse irmão e essa irmã que está aí vai ser teu vizinho, viu? Glória a Deus. Aleluia. Então acostume-se a estar com ele ou com ela. Acostume-se a convidar de vez em quando para tomar um café. Oh, glória. Não Aleluia. é? Acostume-se a abrir a casa. Vocês viram aqui, eles abriram a casa, convidaram Jesus. Jesus entrou, sentou à mesa e partiu o pão. Glória a Deus. Você sabe que quando você abre a sua casa, convida um irmão ou uma irmã, um casal, e ali você conta, entre um café e outro, as suas experiências de vida, o milagre que Jesus fez na sua vida, você está honrando a Deus. Aleluia. E está também gerando fé para aqueles irmãos. Amém. E é isso que Jesus espera de nós, porque nós também somos discípulos, cada um no caminho de Emmaus, cada um num tanto da caminhada. Talvez você já tenha caminhado um dia, só falta 2, de repente eu estou no segundo dia, falta mais um, mas todos nós, nessa caminhada, temos frustrações, decepções, desânimo, enfermidade, tem dias, que dá vontade de desistir. Nós somos seres humanos e Jesus sabe disso. Jesus não criou robô, Jesus nos moldou Glória a a Deus. sua imagem e semelhança. Aleluia. Soprou em nós o seu Espírito e Ele nos conhece muito bem. Amém, Jesus. E agora eu gostaria de trazer para você algo importante, porque aqueles discípulos, eles olhavam para Jesus e viam Jesus crucificado. Eles olhavam para tudo que deixaram em Jerusalém e só viam o Jesus naquela cruz, o Jesus crucificado. Só que depois daquela ceia, daquele momento à mesa, depois da intimidade, depois de estreitar o relacionamento, Glória a junto Deus. com eles, Aleluia. eles entenderam que aquele mesmo Jesus crucificado que estava em Jerusalém era o mesmo que ressuscitou e estava ali com eles no partido do pão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse era o mistério que eles não estavam entendendo, porque a visão deles continuava naquele que iria ser o grande guerreiro, o grande general, para fazer de Israel um grande exército, uma grande nação. Mas essa não era a missão de Jesus. Não foi para isso que ele veio. Eu quero agora fazer uma pequena reflexão com você. Nós já estamos finalizando
Eu quero dizer para você que está aqui, que o mesmo Jesus que estava lá na estrada de Emaús, está aqui também. Glória a Deus, aleluia. Ele chegou bem antes de você. Não importa que parte do caminho você se encontra. Talvez você já caminhou 1000 metros, caminhou 3 quilômetros, caminhou um dia. Não importa o tamanho da sua caminhada. Jesus, Ele quer fazer comigo e com você a mesma coisa que Ele fez com aqueles 2 discípulos. Ele quer caminhar junto. Aleluia, Jesus. Ele quer te fazer perguntas. Ele quer saber da sua família. Ele quer saber dos seus filhos. Ele quer saber do seu ministério. Ele quer saber por que você está meio cabisbaixo. Ele quer saber quais são os teus sonhos, os teus projetos. As mesmas perguntas, a mesma conversa que ele teve lá com aqueles 2 discípulos. Ele quer ter a oportunidade de ter comigo e com você. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ele conhece o seu sofrimento. Ele sabe o que você vive. Ele conhece a sua dor. Ele sabe aonde você caiu e como você quer levantar. Ele sabe tudo que você sonha. Ele sabe quando você sai da sua casa, quando você volta para a tua casa. Tudo isso Ele sabe. A única coisa que Ele espera de você e de mim é que nesse ativismo todo, porque, né? Nesse caminho de Emaús também tem ativismo, irmãos. Olha a época que nós estamos vivendo. É tanta coisa, é celular, é mensagem, é grupo, é isso, é aquilo. E Jesus espera que no meio de tudo isso, você pare e converse com Ele. Amém, Jesus. Conte para Ele a sua dor, a sua luta. Conte até mesmo a sua decepção. Porque Jesus sabe que os seres humanos também se decepcionam. Afinal de contas, quantas vezes Jesus também não se decepciona com as nossas atitudes, não é verdade? Porque nós somos tranqueira, irmãos. Eu já falei isso aqui. Nós somos tranqueira. Mas ainda bem que Jesus nos ama assim mesmo. Glória a Deus. E está disposto a consertar a tranqueira. E depois de você contar tudo para Jesus, desabafar, abrir o livro da sua vida, página por página, e relatar para Ele, ainda assim, se isso não bastar, se você achar que é pouco, convida Ele para sentar na sua mesa. Glória a Deus. Cear com você, conhecer a sua casa, conhecer aquele filho que está longe de Jesus, de repente conhecer aquele marido que implica tanto quanto você vem à igreja, conhecer aonde você mora, a escola que você estuda. Jesus quer saber de tudo, de todos os detalhes, como Ele queria saber junto àqueles 2 discípulos. Quando nós abrimos nossa casa e convidamos Jesus a sentar à nossa mesa, tudo se renova. Renova a fé, a esperança, a saúde, a alegria, os sonhos. E eu quero te dizer hoje, não ande sozinho. Você não precisa caminhar até Emaús sozinho. Nessa caminhada, a caminhada da vida, não ande sozinho. Jesus quer ser o seu companheiro de viagem. Glória a Deus. Ele quer ser o seu companheiro de estrada, de caminhada, ou a pé ou de carro, seja lá como for. Ele quer ser aquele amigo que vai junto conversando. E quando você vê, o tempo passou
E você já chegou lá na frente. Amém, Jesus. Lembre-se, você é cidadão do céu. Então não coloque as suas expectativas nas coisas erradas ou nas coisas da terra. Coloque as suas expectativas na eternidade. Amém. Não faça como aqueles discípulos que passaram 3 anos esperando um general de guerra que iria restaurar o reino a Israel. Um grande lutador. Para finalizar, eu quero te dizer, eles esqueceram que Jesus não é um grande lutador, mas Jesus é um grande Salvador. Glória a Deus, aleluia. Esse foi o engano deles. Essa foi a grande tristeza que estava no semblante deles. Amém? Agora, eu gostaria